Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No dia de hoje nós vamos falar sobre o apóstolo Paulo em Atenas, quando ele foi levado ao Areópago, uma espécie de praça onde tinham várias divindades. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. Para que nós possamos compreender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo! Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versos 22 ao 24. Essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. Estando Paulo no Areópago, disse: Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticioso, porque passando e vendo os vossos santuários, achei um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que vos anuncio. O Deus que fez os céus e tudo que nele há, Senhor dos céus e da terra, não habita em templo feito por mãos humanas. Os atenienses tinham uma espécie de praça chamada Areópago, onde eles tinham todos os tipos de estátuas referente aos deuses que eles acreditavam. Júpiter, Saturno, Urano, todos os deuses que representavam algo da natureza, algum poder dos céus. E assim eles também tinham um altar específico, no qual eles reservaram para um suposto deus que pudesse surgir posteriormente, porque eles temiam ser destruídos pelos deuses. Então eles faziam todo tipo de culto para todo tipo de entidade, temendo assim ser destruído por alguma delas. O apóstolo Paulo, que também era discípulo de Cristo, na sabedoria do Espírito Santo, teve ali aquela deixa daquele altar, e ele, através dessa deixa, ele veio transmitir a informação do Deus verdadeiro, que fez todas as coisas, fez os céus, a terra, fez a humanidade, e não habita em templos feitos por mão humana, que deixou a todo tempo, a todo momento, as pessoas viverem de conformidade com o que elas acreditavam. E o Senhor não levou em tempo o tempo da ignorância, mas agora Ele chama cada um de nós ao arrependimento de nossos pecados. Apesar de eu já ter uma religião, eu não tenho o hábito de falar de religião, a não ser uma, que é Cristo e esse ressuscitado dentre os mortos, aquele que era, é e sempre será. E quando eu tenho a oportunidade, eu falo do amor dele e da transformação que ele fez em minha vida. E quando eu não tenho a oportunidade, eu crio a oportunidade de todo assunto que eu posso estar falando. Todo assunto ele começa de uma maneira, mas ele encerra em Cristo. O Evangelho de Cristo é algo muito simples e muito objetivo. A partir de Adão, todos pecaram e foram destituídos da graça de Deus. Então veio a palavra religião, que quer dizer ao pé da letra religar, ligar novamente aquilo que foi desligado por causa do pecado. E a minha função e a sua função, que nós acreditamos em Cristo Jesus, é fazer com que as pessoas se voltem a Cristo, não a religião, mas a Cristo ressuscitado, para a glória de Deus. É muito simples e é muito objetivo. Não precisa reinventar a roda. Basta apenas falar do Evangelho de Cristo conforme está escrito. Tudo está pronto. Basta apenas você replicar. E tudo que é simples é duplicável. Uma das coisas que eu tenho percebido também que as pessoas elas acabam complicando em dizer: são meus discípulos. Os discípulos que eu formo em Jesus, eles não são os discípulos de Flávio. Eles são os discípulos de Cristo. Os discípulos de Maria não são os discípulos de Maria, são os discípulos de Cristo. Nós somos apenas mordomos e estamos trabalhando a serviço do Rei Jesus.
Então, quando nós formarmos discípulos, não formamos discípulos para nós mesmos, mas formamos discípulos para Jesus, para a glória do reino de Deus. Diferente do apóstolo Paulo, que qualquer deslize que ele pudesse dar, não somente colocaria a sua pregação em descrédito, mas poderia custar a sua própria vida, nos dias de hoje, a nossa falta de sabedoria pode fechar a porta do Evangelho de Cristo Jesus. E assim, de forma indireta, também pode comprometer a nossa própria salvação. Porque ai daquele que fizer tropeçar um desses pequenos do Senhor, melhor lhe fora não existir, melhor lhe fora a pegar uma pedra de moinho e se lançar no meio do mar com ela amarrada no meio do pescoço. Tem uma passagem de Tiago, capítulo 1, verso 5, que eu gosto muito, que diz assim: se estais sem sabedoria, peça a Deus que dá gratuitamente e não lance em rosto. Peça crendo sem nada duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada de um lado para o outro, e esse homem não conseguirá nada da parte do Senhor. Então, todas as vezes que você for falar do amor de Deus e você se sentir despreparado e achar que vai falar algo que possa comprometer a mensagem chegar ao coração dessa pessoa, faça um minuto de reflexão, faça um momento de introspecção, olhe para dentro de si e faça uma oração breve da seguinte maneira: Pai, eu quero muito que essa pessoa se achegue a Cristo, mas eu preciso de sabedoria. E o Senhor diz na sua palavra que é o Senhor quem dá gratuitamente e não lança em rosto. Então, no abrir da minha boca, me dá sabedoria para que essa pessoa, assim como eu, venha a ser alcançada por ti e venha a ser por ti salva. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade, eu falo do amor de Deus. E todas as vezes que eu não tenho a oportunidade, eu crio a oportunidade. E como que viria a ser isso? Por exemplo, eu estou conversando com uma pessoa. Eu não sou muito fã de futebol, mas eu começo a falar das derrotas do Brasil na Copa, e ali quando eu vejo que a pessoa ela está começando a ter ali aquela interação, eu chego e começo a puxar para o lado das Escrituras e falar do amor de Deus. Quando o assunto é filho, quando o assunto é política ou qualquer outro assunto, esse assunto ele tem que findar na mensagem salvífica de Cristo Jesus. Eu faço com que as pessoas, de forma imperceptível, elas comecem a perceber: uau, então nós chegamos ao assunto de Jesus, e é onde eu apresento ele ressuscitado, ele que transformou e tem transformado a minha vida e a vida da minha família. O meu assunto preferido, e é um dos que eu mais utilizo para trazer a pessoa para a mensagem de Cristo, é falar sobre as estações. Você já percebeu que as estações elas estão tão bagunçadas? Fica aí a estratégia que você pode utilizar no dia a dia para evangelizar as pessoas. Antigamente, as datas elas eram bem firmadas. Primavera era primavera, outono era outono e assim sucessivamente. Hoje em dia faz calor no inverno e chove no outono, e na primavera faz frio. Então tá um tanto bagunçado. E nisso você já pode trazer para o lado das Escrituras e dizer que nos últimos dias seria exatamente assim. Os tempos eles seriam incertos. E aí é um bom motivo, uma boa oportunidade de você usar a estratégia para anunciar o amor de Deus e Cristo. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo!